Arro, aqui é Selene Diecat, criadora da mesa radiônica xamânica, fundadora do Instituto Águia Dourada, terapeuta holística, palestrante, oraculista, taróloga, e hoje, dando continuidade à série sobre os deuses e deusas, vamos sair um pouco da temática do Egito e vamos falar sobre uma deusa que foi sugerida aqui no canal, que fosse falada. Vamos falar hoje sobre Ártemis. Ártemis era uma das mais veneradas deidades da Grécia Antiga e ela ainda é bastante popular entre os pagãos, helenistas, bruxos e wiccanos. É uma deusa olimpiana da caça, das regiões selvagens e dos animais selvagens, da lua, da pureza, das crianças, dos coros musicais, das virgens, da doença. Ela também era uma deusa do parto e protetora da menina até a idade do casamento. Seu irmão gêmeo Apolo protegia os meninos. Juntos, os gêmeos também eram portadores das doenças e das mortes súbitas. Ártemis das meninas e Apolo dos meninos. Padroeira e protetora das virgens, acreditava-se que ela trazia doenças às mulheres que aliciavam as jovens. Ártemis era adorada como uma das principais deusas do parto, e assim como Atena e Hestia, ela preferiu permanecer donzela e jurou nunca se casar. Seu nome geralmente simbolizava não lesionada, saudável, vigorosa. E ela era uma deusa com estes atributos e também, por conta disso, concedia força e saúde às pessoas. O nome Ártemis, um substantivo feminino, é de etimologia desconhecida ou incerta, embora várias fontes citam origem pré-grega, e seu nome já é atestado em grego micênico. Ela foi venerada na Lídia como Ártemus. Seu nome poderia estar possivelmente relacionado ao Arctos gregos, que significa urso, apoiados pelo culto aos ursos que a deusa tinha em Ática. E os restos neolíticos da caverna Arcoudiotiça, bem como a história de Calisto. Este culto era uma sobrevivência de rituais totêmicos e xamanísticos muito antigos e fazia parte de um culto maior a ursos, encontrado em outros países indo-europeus. As mais antigas representações de Ártemis na arte grega arcaica a retratam como Potnia Theron, ou Senhora das Feras, uma deusa alada, segurando um veado e uma leoa nas mãos, ou às vezes uma leoa e um leão. A Ártemis alada permaneceu como Ártemis Órtia, em um santuário próximo a Esparta. Na arte clássica grega, ela costuma ser retratada como uma caçadora solteira, jovem, alta e magra, usando uma tiara e vestida com uma túnica na altura dos joelhos, com botas de caça, uma aljava, um arco e flechas, e às vezes um par de lanças de caça, tocha, lira ou um jarro de água. Muitas vezes ela é mostrada na pose de tiro e é acompanhada por um cão de caça ou um veado. Ocasionalmente, ela usava uma pele de cervo caindo em seus ombros. Quando retratada como uma deusa da lua,
Ártemis usava uma túnica longa, chamada chiton, e às vezes um véu cobria sua cabeça. Seu lado sombrio é revelado em algumas pinturas de vasos, onde ela é mostrada como a deusa da morte, cujas flechas caíam sobre jovens donzelas e mulheres. Ártemis às vezes era representada na arte clássica com a coroa da lua crescente. Filha de Zeus e Leto, e irmã gêmea de Apolo, ela era meia-irmã de muitos dos outros deuses olímpicos, incluindo Atena, Ares, Hermes, Dionísio e Perséfone. Ártemis era neta de 4 dos titãs mais velhos: Cronos, Reia, Coios e Febe. De acordo com uma tradição encontrada em Ésquilo, Ártemis seria filha de Deméter e não de Leto, enquanto, de acordo com uma história egípcia, ela era filha de Dionísio e Ísis, e Leto seria apenas a sua enfermeira. O local de seu nascimento também pode variar. Alguns dizem ser o bosque de Ortígia, perto de Éfeso. Outros dizem que foi em Creta. Em um relato, é dito que Hera proibiu Leto de dar à luz em terra firme, no continente, ou em uma ilha. Hera estava zangada com o marido Zeus pelos seus casos extraconjugais, e em um desses ele havia engravidado Leto. Mas a ilha de Delos desobedeceu à ordem de Hera, e Leto deu à luz lá. De acordo com o hino homérico de Ártemis, a ilha onde Leto deu à luz seria Ortígia. Na história antiga de Creta, Leto era adorada em Festus, e na mitologia cretense, ela deu à luz Apolo e Ártemis nas ilhas hoje conhecidas como Paximádia. Em outro relato, conta-se que Zeus transformou Leto em uma codorna para impedir que Hera descobrisse a sua infidelidade. E Leto então teria dado à luz com tão poucas dores de parto quanto uma mãe codorna sofre quando põe um ovo. Os mitos também diferem sobre se Ártemis ou Apolo quem nasceu primeiro. Na maioria das histórias, é descrito que Ártemis nasceu primeiro e então tornou-se parteira de sua mãe após o nascimento de seu irmão Apolo. Ártemis era adorada como uma das principais deusas do parto e obstetrícia, juntamente com Ilítia. Dedicação de roupas a seus santuários após um nascimento bem-sucedido eram comuns na era clássica. Ártemis pode ser uma divindade temida pelas mulheres grávidas naquela época, pois as mortes durante esse período seriam atribuídas a ela, as mortes das mulheres grávidas. Apesar de suas diversas semelhanças com seu irmão gêmeo, eles são distintos em alguns pontos. Ártemis não tem nada a ver com música ou poesia, e nem há vestígios dela ter sido considerada uma divindade oracular como Apolo, apesar de que sabemos que atualmente muitas pessoas, muitos oraculistas, possam dedicar os seus oráculos a Ártemis também. Quando Apolo era considerado idêntico ao Sol ou Hélios, era natural que Ártemis fosse considerada Selene ou a Lua, e, portanto, a Ártemis grega é pelo menos mais tardiamente considerada a deusa da Lua. Mas essa ideia de deusa da Lua é exclusiva da Ártemis, irmã de Apolo, e não é aplicável a Ártemis Arcádia, a Ártemis Tauriana ou a Ártemis Efésia. Um poema de Calimachos para a deusa, que se diverte nas montanhas com arco e flecha, mostra Ártemis sentada no colo de seu pai Zeus, e ela pedindo então que ele lhe concedesse 10 desejos.
permanecer sempre virgem. 2. Ter muitos nomes para diferenciá-la de seu irmão Apolo. 3. Ter um arco e flecha feito pelos ciclopes. 4. Ser a Faespória, ou a portadora da luz. 5. Ter uma túnica na altura do joelho, para que ela pudesse caçar. 6. Ter 60 filhas de oceanos, todas com 9 anos de idade, para fazerem parte de seu coral. 7. Ter 20 ninfas amnisites como criadas para vigiar os seus cães e se curvar enquanto ela descansava. 8. Governar todas as montanhas. 9. Governar qualquer cidade. E 10. Ter a capacidade de ajudar as mulheres nas dores do parto. Ártemis passou a sua infância procurando as coisas que ela precisava para ser uma grande caçadora e obteve seu arco e flechas na ilha de Lipara, onde Hefesto e os ciclopes trabalhavam. As filhas do oceano estavam cheias de medo, mas a jovem Ártemis se aproximou bravamente e pediu o arco e a flecha. Um aspecto importante da persona e do culto de Ártemis era sua virgindade, e enquanto virgem, ela havia interessado muitos deuses e homens, mas apenas o seu companheiro de caça, Órion, conquistou o seu coração. Órion foi acidentalmente morto por Ártemis ou por Gaia. Todas as companheiras de Ártemis permaneciam virgens. Sua virgindade parece contraditória devido ao seu papel de deusa associada ao parto, e é provável que a ideia de Ártemis, enquanto uma deusa virgem, esteja relacionada ao seu papel principal de caçadora. Vou explicar por quê. Tradicionalmente, os caçadores abstinham-se de sexo antes da caçada, como uma forma de pureza ritual, e com a crença de que o perfume assustaria as potenciais presas. O antigo contexto cultural em que o culto de Ártemis emergia também sustentava que a virgindade seria um pré-requisito para o casamento. Era uma sociedade patriarcal, e que uma mulher casada se tornara subserviente ao marido. Então, dessa forma, a virgindade de Ártemis também era relacionada ao seu poder e independência, e não como uma forma de assexualidade, como muitos podem pensar, mas como um atributo que sinaliza que Ártemis era sua própria mestra, com poder equivalente, naquela época, ao dos deuses do sexo masculino. Também é possível que sua virgindade represente uma concentração de fertilidade que possa ser disseminada entre os seus seguidores, entre as suas seguidoras, no caso, da mesma forma que as figuras anteriores das deusas mãe. No entanto, alguns escritores gregos posteriores passaram a tratar Ártemis como inerentemente assexuada e oposta a Afrodite. Apesar de sua virgindade, estudiosos modernos e comentários antigos ligaram Ártemis ao arquétipo da deusa-mãe. Ela estava tradicionalmente ligada à fertilidade e foi solicitada a ajudar as mulheres no parto, e segundo Heródoto, o dramaturgo grego Ésquilo identificou Ártemis com Perséfone, filha de Deméter, assim como seus adoradores em Arcádia também o fizeram. Na Ásia Menor, ela era frequentemente confundida com figuras da deusa-mãe local, como Cibele e Anahita no Irã. Na descrição da natureza e caráter desta deusa, é necessário distinguir entre os diferentes pontos de vista dos quais os gregos a consideravam, e também entre a Ártemis grega e certas divindades estrangeiras, que por alguma semelhança acabaram sendo identificadas com a Ártemis grega. Primeiro temos Ártemis como irmã de Apolo, que é um tipo de
de contraparte feminina de Apolo, ou uma mulher Apolo, ou Apolo seria um homem Ártemis, que seja. E ela, como essa divindade feminina, representava a mesma ideia que ele, como uma divindade masculina. Essa relação entre os dois é descrita em muitos outros casos, como a relação de marido e mulher. E parece ter havido uma tradição que realmente descreveu Ártemis como esposa de Apolo. No caráter de irmã, ela, assim como seu irmão, ela é armada com arco, aljava e flechas, e enviam pestes e morte entre homens e animais. Assim como ele, ela não era apenas uma deusa destrutiva, mas também poderia evitar os males que estavam em seu poder, emitir ou distribuir, que seja infligir. Então, ela era ao mesmo tempo uma Thea soteira, ou seja, ela curava e aliviava os sofrimentos dos mortais. Ártemis era mais especificamente protetora dos jovens, de onde os epítetos Pagavamotrófos, Courotrófos e Filomeirax. Ártemis também passou a ser considerada a deusa dos rebanhos e da perseguição. Ela é a caçadora entre os imortais e é chamada de Elafébolos, amante do tumulto ligado à perseguição, Queladeine e Agrotera. Além disso, Ártemis, assim como Apolo, é solteira. Ela é uma divindade inaugural nunca conquistada pelo amor. Os sacerdotes e sacerdotisas dedicados a seu serviço eram obrigados a viver puros e castos, e as transgressões de seus votos de castidade eram severamente punidos. O louro era sagrado para ambas as divindades, e ambos eram considerados os fundadores e protetores das cidades e das ruas. Número 2, segundo, Ártemis da Arcádia, uma deusa das ninfas, que era adorada como tal na Arcádia nos primeiros tempos. Seus santuários e templos eram mais numerosos nesse país do que em qualquer parte da Grécia. Não havia conexão entre a Ártemis arcadiana e Apolo, e nem existem traços aqui do caráter ético que é tão proeminente na Ártemis irmã dele. Essas circunstâncias, juntamente com o fato de que seus sobrenomes e epítetos em Arcádia são quase todos derivados das montanhas, rios e lagos, mostram que aqui ela era representante de alguma parte ou poder da natureza. Terceiro, a Ártemis tauriana. As lendas dessa deusa são místicas e sua adoração era orgiástica e ligada, pelo menos nos primeiros tempos, a sacrifícios humanos. Segundo a lenda grega, em Tauris havia uma deusa a quem os gregos por algum motivo se identificaram com a própria Artemísia, e a quem todos os estrangeiros lançados na costa de Tauris foram sacrificados. A Ártemis Brauroniana era adorada em Atenas e em Esparta, e nesse último lugar, Esparta, os meninos eram açoitados em seu altar de tal maneira que foi polvilhado com o sangue de todos eles. Acreditava-se que nessa cerimônia ela tivesse sido introduzida por Licurgo, e em vez de sacrifícios humanos, ele preferiu açoitar os meninos, que até então eram oferecidos. O nome dela em Esparta era Órtia, com referência ao falo, ou então porque sua estátua estava ereta. De acordo com outra tradição, Orestes e Ifigênia ocultaram a imagem da deusa tauriana em uma moita de mato e a levaram até Arícia, em Lácio. Ifigênia, que inicialmente seria sacrificada a Ártemis, depois se tornou sua sacerdotisa. Em algumas tradições, era dito que Ártemis tornou Ifigênia imortal no caráter de Hécate.
uma divindade afim, se não a mesma que a Ártemis tauriana, é Ártemis Tauropolos, cuja adoração estava ligada a sacrifícios sangrentos e que produziam loucura na mente dos homens. Nas lendas sobre as Ártemis taurianas, parece que as tradições locais separadas da Grécia estão misturadas com as lendas de alguma divindade asiática, cujo símbolo no céu era a lua e na terra era a vaca. Ártemis Efésia era uma divindade totalmente distinta da deusa grega de mesmo nome. Ela parece ter sido a personificação dos poderes frutificantes e nutritivos da natureza. Para muitos, ela era uma antiga divindade asiática cujo culto os gregos estabeleceram em Iônia, quando se estabeleceram por lá, e que por alguma semelhança que descobriram, lhe aplicaram o nome e outras características de Ártemis. Seus sacerdotes eram eunucos, e ela era chamada de polomastos, ou seja, muitos seios. A figura da deusa parecia uma múmia. Sua cabeça era encimada por uma coroa e a parte inferior do corpo, que terminava em um ponto, como uma pirâmide de cabeça para baixo, estava coberta de animais místicos. O símbolo dessa deusa era uma abelha, e seu sumo sacerdote tinha o nome de rei. Seu culto diz ter sido estabelecido em Éfeso pelas Amazonas. Os sacrifícios oferecidos a Ártemis Brauroniana consistiam em veados e cabras. Na Trácia, cães foram oferecidos a Ártemis. Os cultos mais conhecidos a essa deusa foram na ilha de Delos, seu local de nascimento, na Ática em Brauron e em Mouniquia, e também em Esparta. Ártemis pode ter sido representada como uma defensora de Troia, porque seu irmão Apolo era o deus padroeiro dessa cidade, e ela própria era amplamente adorada no oeste da Anatólia nos tempos históricos. Na Ilíada, ela começou a brigar com Hera, quando os divinos aliados dos gregos e troianos se envolveram em conflito. Hera atingiu Ártemis nas orelhas com sua própria aljava, fazendo as flechas caírem. E enquanto Ártemis fugia chorando para Zeus, Leto pegou o arco e as flechas. Ártemis teve um papel bastante importante nessa guerra. Como sua mãe e irmão, que eram amplamente adorados em Troia, ela ficou ao lado dos troianos. Em Éfeso, em Iônia, na Turquia, seu templo se tornou uma das 7 maravilhas do mundo. Provavelmente era o centro mais conhecido de sua adoração, exceto Delos. Durante o período clássico em Atenas, ela foi identificada com Hécate. Ártemis também assimilou Cariates, ou Cária. Falando sobre seus epítetos um pouquinho, como Eginaia, ela era adorada em Esparta, e o nome significa caçadora de camurça ou manejadora de dardo. Também em Esparta, Ártemis Ligodesma foi adorada. Este epíteto significa salgueiro, do grego ligos, salgueiro, e desmos, vínculo. O salgueiro aparece em vários mitos e rituais da Grécia Antiga. Em Atenas, ela era adorada sob o epíteto Aristo, ou a melhor. Também em Atenas, ela era adorada como Auristóbole, a melhor conselheira. Como Ártemis Isora, também conhecida como Isória ou Issória, no templo no Issórion, e embora os habitantes locais a chamem de Ártemis Isora, eles também a apelidam de Senhora do Lago, embora ela não seja realmente Ártemis, mas Britomartis de Creta. Ela era adorada em Naupactus como Aetole
e seu templo naquela cidade havia uma estátua de mármore branco representando-a jogando um dardo. Como Ágia, ela era protetora de Ágora. Como Ártemis Órtia, ela era adorada pelas 4 aldeias que originalmente constituíam Esparta. Como Agrotera, ela era especialmente associada como a deusa padroeira dos caçadores. Em Atenas, a Ártemis muitas vezes associada à deusa local Aphae. Como Potnia Theron, ela era a patrona dos animais selvagens. Como Courotrófos, ela era a enfermeira dos jovens. Como Loqueia, ela era a deusa do parto e das parteiras. Ela às vezes era conhecida como Cíntia, de seu local de nascimento no Monte Sintos em Delos, ou Amaríntia, de um festival em sua homenagem, originalmente realizado em Amarintos, na Eubéia. Ela às vezes era identificada pelo nome Febe, a forma feminina do epíteto solar de seu irmão Apolo Febos. Alfeia, ou Alfeiusa, foi um epíteto de Ártemis derivado do deus do rio Alfeios, que se dizia estar apaixonado por ela. Foi sob esse nome que ela foi adorada em Letrine e em Ortígia. Ártemis Alfeia foi associada ao uso de máscaras, e em grande parte devido à lenda de que enquanto fugia dos avanços de Alfeios, ela e suas ninfas escaparam dele cobrindo seus rostos com a lama dos rios. Como Ártemis Anaitis, a Ártemis persa, foi identificada com Anahita. Como a Panchomene, ela era adorada como uma deusa enforcada. Ela também era adorada como Ártemis Tauropolos, interpretada de várias formas como adorada em Tauris, ou puxada por um jugo de touros, ou ainda como deusa do touro caçador. Tauropólia também foi um festival de Ártemis em Atenas. Perto de Pyrrhicus, desculpem a pronúncia, diz haver um santuário de Ártemis chamado Astrateias, com a imagem da deusa que diz ter sido dedicada pelas Amazonas. Para os seus festivais, é importante lembrar que Ártemis nasceu no 6º dia, e ela tornou esse número sagrado então. Festival de Ártemis em Brauron, as meninas com idades entre 5 e 10 anos vestiam roupas de açafrão e brincavam de ursos ou agiam como os ursos, para apaziguar a deusa depois que ela enviou a praga quando seu urso foi morto. O festival de Amarísia é uma celebração para adorá-la, para adorar Ártemis Amarísia em Ática. O festival de Ártemis Sarônia era um festival para celebrar Ártemis em Trozeinos, uma cidade em Árgolis. Um rei chamado Saron construiu um santuário para a deusa depois que ela o salvou quando foi caçar e foi varrido por uma onda. Ele realizou um festival em sua homenagem então. No 16º dia de Metagêitnio, que é o 2º mês no calendário de Atenas, as pessoas se sacrificaram para Ártemis e Hécates em Deme, em Érquia. O festival Carestênia, no 6º dia de Boldromion, ou 3º mês, comemora a vitória da batalha na maratona, que também era conhecida como ação de graças ateniense. No 6º dia do festival Elafobólia, do 9º mês, ofereciam a Ártemis bolos em formas de veado, feitos de massa, mel e sementes de gergelim. No dia 6 ou 16 de Mounikion, o 10º mês, é uma celebração onde a deusa ela é homenageada como deusa da natureza e dos animais, e uma cabra era sacrificada para ela. No 6º dia de Targelion, o 11º mês, é o aniversário da deusa, enquanto o 7º dia é o de Apolo. Um festival para Ártemis de Quitina, ou Ártemis da Rede,
era realizado em Ipsos. Láfria, um festival para Ártemis em Patrai, consistia de uma procissão onde se colocava toras de madeira ao redor de um altar, cada tora com cerca de 7,5 metros, e dentro desse círculo no altar era colocada madeira mais seca. Um pouco antes do festival, era feita uma subida suave a esse altar, empilhando terra, fazendo degraus. Esse festival começava com uma esplêndida procissão em homenagem a Ártemis, e a donzela, que oficiava como sacerdotisa, cavalgava pela última vez em uma carruagem acoplada a 4 servos, que era o modo tradicional de transporte de Ártemis. E o sacrifício era feito no dia seguinte. Em Orcomenos, um santuário foi construído para Ártemis Ímnia, onde seu festival era comemorado todos os anos. Agora, sobre os símbolos de Ártemis, vamos falar sobre o arco e a flecha, que, de acordo com o hino homérico de Ártemis, ela possuía esses instrumentos dourados, pois seu epíteto era Criselacatus, ou do eixo de ouro, e ioqueira, regada por flechas. As flechas de Ártemis também poderiam levar morte súbita e doenças a meninas e mulheres. Ártemis pegou seu arco e flecha pela primeira vez em De Ciclopes. É como que ela pediu ao pai Zeus, e esse arco de Ártemis também se tornou testemunha do juramento de Calisto sobre sua virgindade. Em cultos tardios, esse arco se tornou símbolo da lua crescente. Quanto às carruagens, a carruagem de Ártemis era feita de ouro e puxada por 4 servos, esses servos dourados, ou elafoi crisequeroi. Os freios de sua carruagem também eram feitos de ouro. Quanto às lanças, redes e lira, poderiam ser raros, mas às vezes elas eram retratadas. Ártemis era retratada com uma lança de caça. Seu culto na Etólia, como Ártemis Etólia, mostrou-lhe a lança de caça. E a descrição sobre a lança pode ser encontrada na Metamorfose de Ovídio, enquanto Ártemis, com uma lança de pesca, se conectava ao seu culto como uma deusa patrona da pesca. Como deusa das danças e das canções de donzela, ela também é frequentemente retratada com uma lira. Ponto ao veado. Veados eram os únicos animais considerados sagrados para ela. E aconteceu ela ver um cervo maior que um touro com chifres brilhando, se apaixonou por essas criaturas e as considerou sagradas. Os cervos também foram os primeiros animais que ela capturou. Ela pegou 5 veados com chifres dourados, chamados elafoi crisequeroi, e os amarrou à sua carruagem. O terceiro trabalho de Héracles, comandado por Eristeus, consistiu em capturar a corça de Cerineia viva. Héracles então implorou perdão a Ártemis e devolveu a corça viva. Ártemis o perdoou, mas alvejou Eristeus por sua ira. Quanto aos cães de caça, ela ganhou de Pan, na floresta de Arcádia. Pan deu a Ártemis 2 cães em preto e branco, 3 avermelhados e 1 malhado. Estes cães foram capazes de caçar até leões. Pan também deu a Ártemis 7 cadelas da melhor raça arcadiana. No entanto, a Ártemis só trouxe 7 cães caçando com ela a qualquer momento. Sobre os ursos. O sacrifício de um urso por Ártemis começou com o culto de Brauron. Todos os anos, uma menina entre 5 e 10 anos de idade era levada ao templo de Ártemis em Brauron. Um urso foi domado por Ártemis e apresentado ao povo de Atenas. Eles tocaram e brincaram com o urso, até que um dia um grupo de meninas cutucou este urso até que ele acabou atacando as meninas. Então, um irmão de uma delas matou o urso
e Ártemis enviou uma praga como vingança. Os atenienses consultaram o oráculo para entender como acabar com a praga. O oráculo sugeria que, em pagamento pelo sangue do urso, nenhuma virgem ateniense deveria se casar até que ela servisse Ártemis em seu templo. Representava o urso da deusa. Quanto aos javalis, eles são um dos animais favoritos dos caçadores e também são muito difíceis de domar. Oineus e Adonis foram ambos mortos pelo javali de Ártemis. Quanto à galinha de Angola, Ártemis sentiu pena das Meleagrides enquanto lamentavam por seu irmão perdido Meleagro, então as transformou em galinhas de Angola para serem seus animais favoritos. Quanto ao falcão, os falcões eram pássaros preferidos de muitos deuses, incluindo Ártemis. Outros símbolos eram as palmeiras e os ciprestes, que eram atribuídos serem seus locais de nascimento. Outras plantas sagradas para Ártemis são o amaranto e o asfódulo. Como oferendas para Ártemis, temos carne de cabra, de coelho ou de caça, um bolo redondo coberto com um círculo de pequenas tochas chamados antifontes, em referência à lua cheia, ou então bolos em formato de animais como o cervo, e atualmente se fazem biscoitos em formato dos animais também sagrados de Ártemis. O mel, devido à sua ligação com as abelhas, que a gente já falou, a libação com vinho tinto ou bebidas cor de sangue, como o suco de cranberry, estátuas, desenhos ou pinturas de Ártemis, roupas, arcos, flechas e ferramentas de caça, máscaras, flores, coisas relacionadas aos animais, como cascos, chifres, dentes, enfim. Doação ao trabalho voluntário com animais ou mulheres. Suas cores são branco e prata. Também pode oferecer cristais como pedra da lua, pedras como a pérola, cristais de quartzo, como metal a prata, como plantas a artemísia, o cipreste, o absinto, o estragão, e também avelãs, nozes e frutinhas coletadas em ambientes selvagens. Para finalizar, esse vídeo está enorme, mas enfim, é importante colocar que existem hinos diversos a Ártemis, como homéricos, helenísticos e órficos. Eu deixo com vocês o hino homérico número 27. Eu canto de Ártemis com flechas de ouro, voz forte, a virgem reverenciada, tiro certeiro, mais prazerosa em flechas, própria irmã de Apolo da espada de ouro. Sobre as colinas sombrias e os picos ventosos, ela desenha seu arco de ouro, regozijando-se na perseguição e lança flechas terríveis. Os cumes das altas montanhas tremem, e a madeira emaranhada ecoa espantosamente com o clamor de animais. Terremotos de terra e mar também onde os peixes cardam. Mas a deusa, com um coração corajoso, gira em todos os sentidos, destruindo a raça de animais selvagens. E quando ela está satisfeita e animou seu coração, então a caçadora que se deleita em flechas afrouxa o seu arco flexível e vai para a grande casa de seu querido irmão Febus Apolo, para a rica terra de Delfoi, lá para ordenar a adorável dança das musas e das cáritas. Lá ela pendura seu arco curvo e suas flechas e lidera as danças graciosamente organizadas, enquanto todos eles proferem sua voz celestial, cantando como Leto, com um tornozelo arrumado, deixa as crianças supremas entre os imortais, tanto em pensamentos como em ações. Saudações a vocês, filhos de Zeus e da rica Leto. E agora vou me lembrar de você
e da outra música também. Bem, aqui eu me despeço. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido algumas coisas sobre Ártemis, sobre essa deusa tão querida. Se você gostou, peço que deixe o seu like e que compartilhe com seus amigos que de repente gostam dessa deusa ou que querem aprender mais sobre ela. Convido vocês a se inscreverem no canal também e ativarem o sininho para receberem as notificações. Aqui eu me despeço. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Jana hey,